amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou dando continuidade a essa série de vídeos falando sobre o anjo, esse ser que acompanha a cada um de nós, enviado por Deus. E hoje, saindo um pouquinho do livro, vou deixar para a semana que vem a última parte, a missão. Eu resolvi falar de um assunto em relação ao anjo de muita importância, e a qual eu quero chamar a atenção de cada um de vocês. É a importância da fé. A importância do acreditar sem colocar dúvidas. Não duvidar. O quanto nós devemos acreditar nesse mundo espiritual que nos envolve, né? Nos rodeia, a qual fazemos parte, mas vivemos como que isso não pertencesse a nós. Então o ser humano passa por um momento de estupidez tão grande, uma falha imensa na moral, em tudo. O egoísmo aflorado de uma tal forma que talvez não tenha ocorrido na história um momento igual a este. Vemos aí em toda a sociedade, em todo o globo, os líderes muito egoístas, totalmente voltados para si, nem um pouquinho inclinado ao bem do próximo, ao outro. Uma concorrência de poder. E de uma forma assim tão desumana, vivem o dia a dia como se fossem eternos, como se fossem estar aqui para todo sempre. Isso ocorre com as lideranças, mas ao mesmo tempo vejo que é com todos. Quem está lá no topo do poder ou quem está lá embaixo está vivendo essa mesma realidade de maneiras diferentes. Enfim, é o ego, o egoísmo a dominar a todos, vivendo num mundo de ilusão, de faz de conta, se agarrando aqui com todas as forças nessa migalha de anos, alguns anos, 10, 20 anos de poder, de fama, de glória, a qual matam, roubam, tudo fazem para conservar essa posição o máximo possível. É um ponto crítico da humanidade, um alerta vermelho se faz soar. Devemos mudar de rumo. Devemos partir para um segmento diferente. E esse segmento diferente eu chamo de mundo espiritual. Partilha. Amor. É parar a vida nesse momento. Então convido a você que está me ouvindo nesse pequeno início aqui, pare a vida. Pare totalmente. Mas você vai falar assim, mas eu tenho tantas coisas para fazer. Esses apegos são imensos, né? Tanta coisa para fazer. Pense assim, e se você partisse agora? Se o seu momento
acabou. Nesse momento você tem que entregar o seu corpo. E a sua alma sai e vai para um outro plano. Como é que fica todas as coisas que você tem que fazer? Né? Pois bem, de uma forma ou de outra as pessoas vão parar. Às vezes param porque uma pessoa muito querida está doente ou faleceu, fica desgostoso com a vida, perde a ilusão e para. Não consegue retomar a vida normal. Enfim, há tantos meios onde as pessoas vão perdendo aos poucos a ilusão da vida. Uma doença, alguma coisa que tira as suas habilidades, e ela se vê numa situação tal que tem que parar. Não tem como continuar, né, naquele modo de vida que vivia antes. E no parar, né, há aqueles que conseguem entender essa parada, meditar, rezar, mudar de comportamento, de atitudes, de modo de pensar, né, e levar uma vida boa. E há aqueles que não conseguem fazer essa parada, essa mudança, acaba se colapsando, perdendo a vida, porque se agarrou tanto ao mundo ilusório que não consegue viver de forma diferente. Então, meus irmãos, esse anjo que nos acompanha, esse ser espiritual que nos acompanha, está constantemente do nosso lado, está pronto para, quando você entender essas mudanças e fazer acontecer essas mudanças necessárias na sua vida. Está sempre pronto para te ajudar. Eu vi uma passagem bonita quando fui celebrar esses dias, onde Jesus ele pede para os seus discípulos ir para a barca e ir para o outro lado, para a outra margem, né? E ele permanece ali em oração, ele fica, despede as multidões. Isso foi logo depois da multiplicação dos pães, né? Ele despede a multidão aos poucos e se coloca a rezar e passa uma parte da noite em oração. Depois de madrugada, ele resolve ir ao encontro, né, dos seus discípulos e vai andando sobre a água. E os discípulos, por sua vez, no meio da travessia desse mar, o vento era ao contrário, e por mais que eles remassem, eles não conseguiam sair do lugar, né? A barca estava parada no meio do mar, né? Embora tentassem, mas não conseguiam fazer com que a barca chegasse ao outro lado. E Jesus, então, caminhando, faz que passa por ele, né? É interessante essa passagem. Ele faz que está passando ali por ele, né? Como se eles não estivessem ali. E os discípulos, então, a hora que vivem Jesus, ficaram assustados e começam a gritar, chamá-lo, né? E Jesus, então, vai ao encontro deles, entra na barca, e ao entrar na barca, o vento acalma, e eles continuam, né, a se locomover até a outra margem. Interessante que essa barca, né, representa a igreja, representa todos nós ali dentro desse mesmo meio de transporte que nos levam com segurança para o outro lado. Em meio às tribulações do dia a dia, de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida,
nós estamos juntos nessa caminhada e pedimos a ajuda dele para ele continuar conosco, e ele sempre está conosco. No entanto, ele espera que cada um de nós o chame, né? Ele está passando perto de nós, mas ele pede, né, que você o chame. Se não pedisse, ele ia passar reto e não ia ajudar. É interessante isso acontecer na nossa vida. Nós temos que ter essa compreensão de que ele está junto de nós. Olha o sentido da fé que eu quero passar para vocês. Ele está pertinho de nós, junto de nós, e deseja nos ajudar. Mas para que ele nos ajude, tem que ter um consentimento, tem que ter o seu consentimento. E, queridos irmãos, a importância do acreditar, da fé, dessa certeza. No acreditar você pode tudo, mas na dúvida você não pode nada. No ter fé, no acreditar, você deixa ele agir na vida, na sua vida, e as coisas acontecem. O não acreditar, ele não age em cada um de nós, né? Então a importância de você ter essa certeza, de você conversar com o seu anjo, de você ter esse tempo, né, de diálogo com ele, de ter essa certeza de que ele está te ouvindo, e no momento certo, vamos assim dizer, ele ouve a cada um de nós as nossas preces e faz acontecer. Outro dia eu fiquei maravilhado na igreja quando uma pessoa, um certo dia, me veio ao encontro depois da celebração. Estava lá na sacristia. Ele veio pedir pela sua esposa, para que ela retornasse à igreja depois de uma fatalidade que aconteceu na sua família. Ela perdeu a fé. E isso faz alguns meses atrás. E ele sempre pedindo, insistente e participando. Ele pedia para todos para rezarem. Então ele foi vamos dizer assim, aquele que acreditou que era possível e pediu ajuda, teve fé, né? E ontem, durante a celebração, eu via ele com a sua esposa, estava ali na igreja. Falei, conseguiu, com a graça de Deus, ele conseguiu, Deus ouviu as suas orações. É esse sentido. Quando nós acreditamos, quando nós temos fé, ele vai nos ouvir, né? Porque você deixou ele agir na sua vida. Então pense bem nisso, né? Para que o anjo faça diferença na sua vida, você tem que crer nele. Tem que crer nesse mundo espiritual que nos envolve, a cada um de nós. É crer que a partir dessa passagem, dessa breve passagem aqui nesse mundo, nós vamos para uma das moradas da casa do Pai. Então, queridos irmãos, nessas moradas da casa do Pai, esse véu de ilusão, de esquecimento, esse, vamos dizer assim, teatro em que aqui nós vivemos, se deixa ser revelado. E você passa a ter uma existência onde o mundo espiritual que você está, nessas moradas, né, a existência de Deus e tudo mais, deixa de ser fé e se torna uma realidade. E somente aí você vai
entender, compreender essa vida toda que você passou aqui nesse planeta Terra, desse mar de ilusões, de faz de conta, esse mundo de competição, onde essa deslealdade acontece de uma forma tão brutal. Tanta gente morrendo com fome, sem moradia, sem possibilidade nenhuma de crescimento, onde outros vivem com todas as regalias, conforto, e não consegue deixar essa regalia, esse conforto para o bem do outro. Ou seja, a partilha não acontece. Não abre mão das coisas que tem para que o outro possa ser mais feliz. É a realidade hoje do ser humano, né? A qual, quando você parte daqui, você entrando nesse mundo espiritual, você consegue entender que muitos, a grande maioria, vamos assim dizer, né, alcançam o remorso. Uma pequena maioria, quando cai no submundo, né, não querem fazer mudanças e querem continuar a viver nessa ilusão, né, nesse faz de conta. É o submundo, né, onde nós chamamos de inferno. É por isso que é colocado para nós o inferno permanente, porque esse mar de ilusões onde eles querem continuar vivendo se estende por uma infinidade de tempo. Os pobres coitados, embora conheçam a luz, não querem partir para a luz. Querem deixar os seus hábitos, né? Seus apegos, e continuam seguros aí nessas coisas todas, e nesse inferno continuam a viver. Por outro lado, há aqueles que querem fazer mudanças, querem melhorar. Então o que eu quero colocar nesse vídeo de hoje, né, faça essa mudança acontecer agora. Bem, não deixe para depois, né? Busque ser melhor hoje. Busque esse caminho do desapego, do dizer não ao eu. Busque partilhar. Busque ser uma pessoa diferente, bondosa. Uma pessoa que se preocupe com o outro. Eu convido você que está ouvindo esse pequeno vídeo a dar esse início. Acredite em todas as experiências que eu fiz saindo do corpo com a ajuda do meu anjo, né, que está sempre comigo, me levou a essa brilhante conclusão. Que tantos outros já chegaram. Jesus ensinou, os discípulos entenderam, os santos também entenderam, e tantos outros, tantos outros. E não sei por qual razão, também fui levado a entender melhor através dessas saídas, dessas experiências fora do corpo, onde eu cheguei a conhecer muitas moradas boas, infinitamente boas, e outras não tão boas, e outras horríveis que nem quero revelar para vocês, de tão feio que são esses lugares. E os mais belos são um verdadeiro paraíso. Então, meu irmão, o meu anjo me acompanha, o meu anjo me leva para esses lugares, né,
para que eu possa ter esse entendimento, para que eu possa fazer mudança. Eu sinto na obrigação de passar tudo isso para você, para que você também possa tomar uma decisão. Busque seguir o caminho da meditação, que é a oração, ou parar a vida. Isso foi um pedido que o meu anjo fez para mim no meado da década de 90. Fale, medite e vá ao encontro dos pobres. Meditar é parar, né? É orar, parar, se desligar das coisas aqui desse mundo para ligar às coisas de Deus. Ir ao encontro do pobre é o caminho do desapego, não acumular, fazer a partilha. O pobre pode ser alguém que esteja aí do seu lado, na sua casa, seu vizinho, parente. Qualquer um pode ser esse pobre. Temos que ir ao encontro do outro. Talvez tenham menos do que você. Não falo no sentido material também, mas o sentido maior de pobreza é o caminhar errado. É o se deixar ser levado pelas coisas do mundo. Isso é uma pobreza muito grande. Nós temos que procurar de todas as formas elevar as pessoas, fazer com que elas mudem de comportamentos, de vida, de atitudes. Então, nessas experiências maravilhosas realizadas, eu chego a essa brilhante conclusão. Gente, não vale a pena ficar preso a esse mundo, a correria do dia a dia. Perceba Ele, Deus, do seu lado. Perceba o seu anjo do seu lado, o quanto Ele nos ama, está próximo de nós, Ele quer nos ajudar. O anjo é a presença de Deus, está certo? Ele se faz presente do nosso lado e quer nos ajudar através dessa criatura maravilhosa que Ele colocou para nós. Esse anjo, né? O contato com Deus, esse anjo, o contato desse anjo com Deus é de frente a frente, constante. É uma unidade de tamanho tão grande. E caminhamos para essa unidade. Como seria bom se esse mundo fosse melhor entendido pelas pessoas, deixasse de ter essa concorrência, esse mundo desleal que está aí fora, e tomasse um partido diferente, levasse uma vida diferente. Eu desejo de todo o coração fazer com que você que está ouvindo esse vídeo entenda melhor e mude de vida. Em tudo que eu faço, eu peço a Deus que as pessoas tenham esse entendimento, que as pessoas mudem. Queria fazer mais, mas sei que eu não posso. Ainda não me foi permitido. Eu poderia, mas não faço. É importante ter um pare, né? Até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar, para que as pessoas possam entender sem que, vamos dizer assim, se assustem, né? Vamos assim dizer. Sem que
possam levar um entendimento errado. Tenho medo de levar as pessoas a um entendimento errado e tirar do caminho em vez de colocar no caminho. Então as coisas de Deus, inclusive para vocês, tem que caminhar devagar. Aquilo que caminha rápido não é de Deus. Não devemos procurar fazer com que as pessoas façam um comportamento de vida, de atitude de uma hora para outra, usando meios como se fosse um show. Não, não é esse o caminho. O caminho é lento, viu? Pouco a pouco. Não podemos fazer show. Jesus se escondia do show, né? Não é por aí. Ele não queria se mostrar, aparecer. Porque na verdade isso não faz com que as pessoas mudem. Logo depois elas voltam para os erros. Jesus se preocupava muito com isso. Fazia um milagre ou coisa diferente. As pessoas até pouco voltavam para os mesmos erros que estavam fazendo antes. Não é esse o caminho. Então a mudança tem que acontecer nas pessoas não de um momento para o outro. Se for de um momento para o outro, daí também o voltar ao erro também pode ser de um momento para o outro. Então tem que ser lento, passo a passo, devagar, para que quando a mudança venha a ocorrer, ela permaneça, seja forte, essa mudança aconteça de uma forma resistente, seja forte e ela não volte mais atrás. É por isso que temos que evitar o show e ir devagar, passo a passo. Então você que está ouvindo, entenda essa verdade e não queira que o seu anjo venha fazer show na sua vida para que você o perceba. Não é assim. Você tem que parar e no parar observar em tudo a presença dele, em todas as manifestações que acontecem na sua vida. Daí você para e diga, é ele, foi ele. Foi ele que fez isso, fez aquilo. É ele que está atuando na minha vida. Eu tive muitos momentos desses em que eu tenho toda a certeza que é ele, foi ele. É importante isso. E nessa certeza eu continuo o meu caminho, buscando passo a passo me elevar e elevar também as pessoas que estão à minha volta. E aos poucos as pessoas vão percebendo a atuação dele na minha vida e vão também aos poucos fazendo essas mudanças de vida, de comportamento. É bom, como dizia São Francisco de Assis, que as pessoas percebam em cada um de nós a fraqueza, a pequenez, a incapacidade, para que nos atos realizados você entenda que não foi tal pessoa que fez, mas foi a presença do Pai, a força dele, o poder dele,
que realizou isso ou aquilo, porque tal pessoa não demonstra nenhum tipo de habilidade, conhecimento, condições para realizar tal ato. Isso é muito bom. Que o eu seja colocado de lado, aniquilado, para que esse ego seja totalmente derrotado e no lugar de um ser como eu, você e tantos outros, as pessoas consigam ver algo mais além do que tal pessoa, mas a presença dele integrante na vida. O anjo, Deus presente em cada um de nós, né? Se destacando, realçando, perto da fragilidade, da pequenez, do impossível do ser humano. Espero que tenha ficado claro, né? E espero que tenha motivado a você a trilhar por esse caminho. É um caminhar constante, é um caminhar lento, mas esse é um caminho mais seguro, tá? O ir rápido, fazer mudanças rápidas, leva ao cair rápido também. Perigoso. Você que está ouvindo esse vídeo, é uma mensagem final que eu quero colocar para vocês de muitíssima importância. Quando você descobre uma falha em você, na sua vida, e você deseja fazer uma correção, eu digo a você, vai devagar. Não queira mudar de um momento para o outro. Às vezes são prazeres que você se apegou há tanto tempo, forma de vida, de pensar. E não é mudado de um estalar de dedos. Exige trabalho, meditação, né? Compreensão. E aos poucos os frutos vão ser colhidos. No ir devagar, fazendo essas mudanças, né? As mudanças se tornam seguras, firmes, né? E ao ir rápido, essas mudanças ficam frágeis e poderá cair a qualquer momento. Eu vou dar um pequeno exemplo banal, né? Eu sempre desejei levar uma vida em questão de alimentação sem necessitar de carne, né? E fiz várias paradas no decorrer desses anos todos, né? Vou ficar sem comer. Fiquei 5 anos. E depois o organismo parece que vem a exigir. Você tem vontade daquilo, daquele outro, e você acaba voltando devagar. Você acaba se alimentando de novo com aquilo. Então eu fiz várias tentativas. Foram alguns anos, o máximo que eu consegui foram 5 anos. Mas em tudo que você faz, não pode ter, né, tristeza. Deus não quer tristeza. Deus quer que você faça tudo com alegria. Ele não quer sacrifício, né? Então, nessa busca, você tem que ir aos poucos entendendo, né, o porquê daquilo, o porquê você está buscando esse fim, qual é a sua intenção nisso tudo, e aos poucos você vai se desligando daquilo sem traumas. Isso é o mais importante.
sem sofrimento. Não preciso disso, não me faz falta. Tá? Então aos poucos você vai chegando a esse fim. Hoje, depois de tantos anos de tentativas e quedas, enfim, estou mais fixo nessa ideia e não me faz falta hoje como fazia um tempo atrás, né? Então você vai amadurecendo e ganhando territórios, não só na alimentação, mas em tantas outras coisas, né? Você vai galgando o espaço, né? Vai se dominando. Outro domínio que eu busco fazer constantemente é o não necessitar de aplausos, de elogios, não se importar com o que as pessoas falam, dizem daquilo que você faz. Eu fazer porque você sabe que está no caminho, que aquilo tem que ser feito, é importante aquele modo de ação, aquele trabalho, e você continua com aquele tipo de trabalho, aquele tipo de ser ou agir, porque você sabe que isso é importante, que assim tem que ser, sem necessitar de nada em troca. Eu digo que muitas vezes, né, nesse caminhar, por esse tipo de caminho, vamos assim dizer, no meu caso, às vezes quando as pessoas elogiavam, tal, né, me chamavam, bonito, tal coisa que você fez, tal, me alegrou, aí você ficava balançado, né? Ai, que bom, né, que a pessoa gostou, né? Agradei de uma forma ou de outra aí. Mas com o passar do tempo, isso não se torna mais importante. Porque você vai agregando ideias, né? Você vai se dominando, vai entendendo. E passa a ser totalmente indiferente o que as pessoas pensam, falam. Não importa o que, qual é a resposta, você vai continuar fazendo aquilo. Porque aquilo é certo, é o caminho, né? Não tem outro, tá certo? Tem que ser por aquele caminhar. Pronto. Daí você faz porque você assumiu aquilo totalmente. Então tem muitas coisas na vida que nós vamos assumindo, né, aos poucos. Às vezes demora 1 ano, 2, 10, talvez uma vida toda, não importa. Mas você acaba chegando lá, tá? O ruim é aqueles que apodrecem, né? Levam uma vida estagnada, sem crescimento, não há mudanças, não percebem os erros, as falhas e continuam no mesmo caminhar, sem fazer mudança alguma. Digo que as mudanças acontecem, mas são muito pequenas. Ninguém fica sem caminhar, né? Só que são mudanças medíocres, pequenas. E como as mudanças são pequenas, o sofrimento, os erros, as doenças são maiores. Então, onde não há crescimento, né, há podridão, há estagnação, né? Daí vem as doenças. É por isso que é muito importante a partilha. Partilhar, dar, tirar de dentro tudo aquilo que está parado, estagnado, né? Doar energia, luz para as pessoas e também os bens, né? Na sua casa, coisas que ficam paradas sem uso. Doe, passa para frente.
é o mover energias, né? Tem muitas formas de mover essa energia. E nesse mudar totalmente, tanto por dentro como por fora nas coisas, daí você não fica parado, estagnado, e as doenças não acontecem. Tá certo? Porque você está com vida, tem vida, né? É o deixar também formas de agir, de pensar. Às vezes ficamos presos a ideias, não conseguimos superar ideias, modo de ser, de pensar. Né? Ficamos a vida inteira em cima de certos tipos de ideias, de comportamentos. Muitos deles medíocres, baixos, mesquinhos, egoístas, que leva a pessoa à morte, né? Doenças, e não percebe, consegue perceber, né? Ficam atolados, perdidos, sofrendo por causa dos erros e sem fazer correção. Acho que eu estou me estendendo muito nesse vídeo de hoje, então busquem conversar mais com o seu anjo, dialogar mais com o seu anjo, fazer essas paradas, né? Para que você seja feliz, tenha vida, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar da missão, que não tem muita diferença do que tudo isso que eu falei, não. É muito bonito nós nos encontrarmos, sabermos qual que é a nossa missão, que eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo, que é a última parte daquele livrinho, né, que estou comentando com vocês, da Grande Aventura, que é a nossa aventura aqui nesse planeta, né, nessa vida, né, essa grande aventura de cada um de nós, né. Temos que realizar essa missão que foi colocada para nós, que é a mesma missão de Cristo. Temos que assumir essa missão, assumir Cristo na nossa vida. Depois eu falo um pouquinho mais sobre essa missão, né, que seria a última parte desse livro. Tá bom? Então, se você está até agora me aguentando aí nesse pequeno vídeo, né, ainda não é inscrito, busque se inscrever. No cantinho aí do vídeo, né, tem um anjinho aí, é só clicar em cima e você está inscrito. Ou você vai lá embaixo, né, logo abaixo do vídeo aí, tem um lugar aí para se inscrever, também do joinha, né, coloca um joinha, né? Joinha é uma mãozinha assim, né, branquinha. Se você clica em cima, ela fica escura, significa que você gostou, tá certo? Se você clica de novo, ela tira aquele gostei e ela fica branquinha, tá? Tem que ficar preta, né? Você clica lá, ela fica pretinha, daí tá ótimo, gostei. Daí o YouTube vai passar para outras pessoas, né? Porque você gostou, ele vai acreditar em você e vai passar para outras pessoas, para que também possam usufruir dos ensinamentos, né? Tudo isso que eu busco colocar para vocês. E compartilha, né? Compartilhe com um amigo, na família, na igreja, em todos os lugares, né? No WhatsApp, no Face. Busquem compartilhar. Se você clica aí no compartilhar, ele vai abrir uma página ali, e citando aí o WhatsApp, Face, Instagram e outros lugares onde você pode fazer essa partilha. Tá bom? Então fique com Deus, Deus abençoe a todos e até um outro dia. Tchau, tchau.